Hail the King, capítulo 851. Ataque juntos. Esse jovem bonito e parecido com um elfo, com longos cabelos negros, era Philip Inzaghi, que fez voo no bairro pobre do Portão Hot Spring. Ele era o discípulo número 1 de Fei e tinha capacidade inata de ocultar e esconder-se no espaço. Como uma rajada de fumaça negra e um raio preto, ele correu entre as pessoas mais rápido que a velocidade da luz. Onde quer que ele fosse, gritos aterrorizados soavam e sangue derramava. As elites estrangeiras da classe Lua continuaram a gritar e recuar, mas mais e mais ferimentos fatais apareceram em seus corpos. Ele está lá. Não se assuste. Cerque-o. Enquanto um assassino revelar seu rastro, ele será tão frágil quanto uma raposa que está presa dentro de uma rede, deixando de representar uma ameaça. Gente, não se preocupe. Vamos agir e matá-lo. Vamos atacar com força total. Várias cores de energia guerreira e energia mágica brilhavam no ar. Após o pânico inicial, as elites da classe Lua se acalmaram e começaram a contra-atacar, pois tinham a vantagem dos números. Afinal, essas pessoas eram mestres poderosos. Embora suas personalidades e virtudes estivessem ausentes, eles eram elites de classe Lua com alguma experiência de combate. Na multidão, os magos entoaram feitiços em voz alta. A energia mágica mística se espalhou, o ar gradualmente se tornou tão espesso quanto o pântano. Esse foi o resultado de uma combinação de feitiços como feitiço de pântano, feitiço pegajoso, feitiço de peso e feitiço de prisão espacial. Como gotas de chuva em uma tempestade maciça, todos esses feitiços corriam em direção àquela figura negra, parecida com um relâmpago, que brilhava ao redor. A velocidade dessa figura negra foi significativamente reduzida, parecendo um caracol que caiu em um pântano. Ha ha ha! Nós o pegamos! Vamos atacar juntos e destruí-lo! Enquanto riam loucamente, os guerreiros usavam suas melhores técnicas, e raios de energia aterrorizante atacavam sem piedade. Todos foram ataques de área de efeito e não precisaram acertar com precisão o alvo para causar dano. Bum! 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 No momento seguinte, todas as várias energias coloridas colidiram de todas as direções, criando uma série de explosões em cadeia. A violenta onda de energia forçou o espaço a ondular, e as ondas de energia instantaneamente encheram a área de várias centenas de metros de raio. Sucesso! Com este nível de poder, este Chambodiano está morto com certeza. Vendo que seus ataques foram bem-sucedidos, as elites da classe Lua aplaudiram e se reuniram. Os inimigos não são tão poderosos quanto pensávamos, e os Chambodianos não são monstros que não podem ser mortos. No momento, existem apenas 4 deles, e eles estão em grande desvantagem, pensaram as elites da classe Lua, e sentiram que a situação era muito melhor do que imaginavam. Com a confiança disparada, a elite da classe Lua olhou para os outros mestres de Chambod com hostilidade e intenção assassina. Ha ha ha! Os Chambodianos são apenas médianos. Ha ha! Gente, não tenha medo. Vamos nos juntar e matá-los. O Senhor D'Alessandro vai nos recompensar. Algumas pessoas começaram a se exaltar, e todas tinham sorrisos perversos no rosto. Nesse momento, o belo padre de cabelos castanhos curtos que estava de pé com os outros 3 mestres sobreviventes de Chambodos olhou com pena enquanto cruzava os braços na frente do peito. Enquanto estava parado no céu, ele olhou para essas elites da classe Lua como se estivesse olhando para um monte de idiotas. No momento seguinte, as mudanças ocorreram novamente. A elite da classe Lua, que começou a exaltar todo mundo na multidão, ficou em silêncio. Quando uma expressão aterrorizada apareceu em seu rosto, um raio de luz negra passou, e ele sentiu sensações frias se espalhando na garganta e no coração. Então, toda a energia em seu corpo começou a correr como a água no reservatório aberto, e nada era capaz de detê-la. Quando olhou para baixo, viu manchas de sangue escorrendo do pescoço e do peito. A energia da vida deixou seu corpo instantaneamente e seu cadáver frio caiu diretamente em direção ao chão.
Ele não está morto. Como isso é possível? Impossível. Como ele não está morto? Ele é um monstro. Choque e pânico se espalharam pela multidão como uma doença incurável. Ha 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 ha. Um bando de palhaços ignorantes. Como ousa tentar rivalizar com meu senhor com tão pouca força? Como ousa tentar invadir o território de Shambod? Você não sabe como a palavra morte está escrita. Hoje, a lâmina fria do toque do inferno e não pode permitir que pessoas ignorantes, sem vergonha e más como você escapem. Quando aquela risada familiar, mas aterradora, soou como o chamado do ceifador, o flash mortal de um relâmpago preto ressurgiu. Sangue foi derramado e gritos soaram novamente. As elites da classe Lua no céu se esquivaram e caíram como palha em um tornado, e ficaram com tanto medo que pareciam que suas almas estavam deixando seus corpos. Embora a força desse assassino de Shambod não estivesse dominando, sua velocidade era muito rápida e sua técnica furtiva era difícil de ver. Era impossível identificá-lo e segui-lo, tornando a situação muito difícil de lidar. Buna! 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 Ao mesmo tempo, explosões estridentes soaram do céu. Os dois lordes da classe Sol já haviam lutado além do céu e entrado em uma altitude mais alta. Mesmo estando longe, as energias residuais de sua batalha voltaram para onde todos os outros estavam, e a força os chocou em seus núcleos. No momento, ninguém sabia quem tinha vantagem. Vocês dois, parem de ficar aí de pé assistindo. Vamos atacar juntos e cuidar desses bastardos. O Sr. Brook emitiu o pedido e precisamos chegar a São Petersburgo o mais rápido possível. Como um fantasma, Inzaghi se mostrava de tempos em tempos, e disse a seus dois colegas em desagrado. Mais longe, Dessler, que ficou em silêncio por um tempo, usou sua técnica de energia espiritual novamente, e várias elites da classe da Lua congelaram quando expressões dolorosas apareceram em seus rostos. Nesse momento, Inzaghi brilhou ao seu lado como um raio, instantaneamente tirando suas vidas. Quando Dessler e Inzaghi se coordenaram, eles combinaram perfeitamente. Ah, espero que os deuses me perdoem pelo sangue que estou prestes a derramar. A espada de Jesse mata por proteção, e eu cortei o mal e não as pessoas, cantou o jovem padre, sério, com uma expressão santa cheia de pena, mas seus ataques foram impiedosos. Um gigantesco par de asas de prata criadas a partir do poder sagrado se abriu instantaneamente das costas de Jesse, e cada pena era distinta e afiada como se tivesse vida própria. Quando este par de asas foi totalmente aberto, tinha mais de 100 metros de largura, revelando uma quantidade aterradora de poder sagrado e fazendo esse jovem sacerdote parecer um anjo ou um deus que descia do céu. Ele parecia digno e inviolável. Asas abençoadas! Essa era uma das melhores técnicas de Jesse. No momento seguinte, este belo padre rugiu e muitas penas brancas e sagradas caíram de suas asas. Então, elas se transformaram em espadas de luz afiadas e indestrutíveis, correndo em direção às elites da classe da Lua que estavam em pânico no céu. Ah! Não! Me salve! Me perdoe! Eu me rendo! Estou errado! Quando a chuva de sangue caiu no céu, uma série de gritos e pedidos de perdão soaram. Jesse estava no nível intermediário da meia-lua há muito tempo, e ele era muito mais poderoso que Inzaghi e Dessler. Exceto pelos lordes da classe Sol de Shambod, como Fei, apenas Lampard Cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Leão, que era o ex-mestre número 1 de Shambod, era um pouco mais poderoso que ele. Como resultado, a situação ficou unilateral assim que Jesse mostrou a mão dele. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 852. Argumento no quartel-general militar imperial. Além disso, Jesse era sacerdote e ele também representava toda a Santa Igreja. Essa organização era uma força que parecia um mamute que ninguém se atrevia a desprezar. A maioria dessas elites da classe Lua eram todos mestres independentes. Embora eles não pudessem entender por que um padre tão poderoso era um membro de Shambod, eles não ousavam ir contra a Santa Igreja, não importa o que.
Na verdade, eles nem ousaram revidar. Sob medo, o moral deles afundou. Depois que os mestres de Chambord mataram sem piedade as poucas elites da classe Lua que estavam lutando, esse grupo de pessoas reunidas temporariamente finalmente desabou. Era inevitável. Como cães sem teto, eles correram em todas as direções e tentaram fugir. Essa foi uma cena trágica. Se eles conseguissem se concentrar e se reunir com um bom líder, eles poderiam lutar com a vantagem de seus números. Infelizmente, assim que a primeira pessoa fugiu, todos os outros não puderam mais se unir e se defender. As dezenas de elites da classe Lua que sobreviveram até agora se transformaram em raios de luz e correram em todas as direções. Jesse, Deisler e Inzaghi estavam em uma posição completamente vantajosa, mas era impossível para eles matar todos os invasores. Afinal, eles eram apenas 3 pessoas e não podiam se clonar. Não importa, não precisamos perseguir. Inzaghi parou de se mover e olhou para as poucas elites da classe Lua que já voavam para longe no céu. Ele riu. Podemos deixar esses covardes viverem, e eles espalharão as notícias sobre o quão poderoso é Chambord. Então, menos idiotas tentarão nos intimidar. Embora não tenhamos medo, é chato lidar com eles o tempo todo. Deisler assentiu levemente e parou também. Ficou claro que ele concordou com as palavras de Inzaghi. Um sorriso apareceu no rosto de Jesse e este belo e jovem padre disse: espero que os deuses me perdoem pelos meus pecados. Eu realmente não quero matá-los. Inzaghi e Deisler ficaram sem palavras e pensaram: este padre que disse que gosta de paz não matou a maioria das pessoas? Ele acenou com a mão e matou várias elites da classe Lua. Ele tem cara de pau de dizer que não quer matar? Depois de passar algum tempo juntos, as pessoas foram capazes de dizer que esse jovem padre parecia gentil, mas era teimoso como o inferno na batalha. Depois que ele decidiu alguma coisa, nem 9 dragões conseguiram puxá-lo de volta. No momento, explosões chocantes soaram no céu alto, onde existia vento forte. Com os olhos bem fechados, Deisler ergueu a cabeça levemente e olhou para a batalha no céu. E ele disse, hesitante: devemos nos mover juntos e ajudar Sua Alteza Helena. Padre Jesse não pôde deixar de sorrir. Por outro lado, Inzaghi pacientemente explicou a situação a esse colega que se juntou a Chambord há pouco tempo. Não se preocupe. Que Albeda, do Império Angi, é apenas um lorde da classe Sol no Reino do Sol da Manhã, e seu reino não é estável. A Rainha Helena avançou para o Reino da classe Sol há muito tempo e provavelmente está acima do Reino do Sol da Manhã e está no Reino do Sol Nascente. Você pode não saber, mas Helena, Sua Alteza, é uma talentosa guerreira, e ela é apenas mais fraca que Sua Majestade Alexander, em Chambord. Ela é a mestre número 2 de Chambord e Albeda não é páreo para ela. Assim que ele disse isso, uma chuva de sangue caiu no céu. Então, as explosões criadas pela colisão da luz verde e as energias de fogo e gelo desapareceram subitamente. Quando uma luz vermelha brilhou, os 3 jovens pareciam ter suas visões embaçadas por um momento. Valkyrie Helena, de armadura vermelha, apareceu na frente dos 3 jovens com o Lorde da classe Sol Albeda na mão. Este homem ainda respirava fundo, mas já desmaiara. A força de Helena estava além da estimativa mais otimista de Inzaghi. Ao enfrentar essa valquíria experiente e talentosa, Albeda nem conseguiu usar sua anomalia da classe Sol. Se ela não quisesse capturá-lo vivo, seria capaz de matar esse oponente que estava no Reino do Sol da Manhã com menos de 10 flechas. Senhora. Brook emitiu um comando. Preciso voltar para proteger a cidade de Chambord, e vocês 3 podem ir a São Petersburgo com esse cativo e encontrar Sua Majestade. A voz de Helena soou quando ela jogou Albeda ao padre Jesse. Ah! Sua Majestade está na capital de Zenith. Sua Majestade está de volta. Os 3 jovens ficaram agradavelmente surpresos. Nos últimos tempos, todos os tipos de rumores foram passados. Embora os membros de Chambord nunca duvidassem de Fei, eles estavam um pouco preocupados com o rei. Portanto,
Ficaram emocionados ao saber que Fei havia retornado com segurança e estava em São Petersburgo e mal podiam esperar para vê-lo. Eles queriam se teletransportar para encontrar ele agora. São Petersburgo, Quartel-General Militar Imperial. Este prédio preto parecia majestoso e sério. Tanto a cor quanto a atmosfera deste lugar fizeram as pessoas se sentirem um pouco assustadas. Esta foi a sede da força mais poderosa e cruel de Zenith, e teve a maior influência no Império. Todos os movimentos de quase 1 milhão de soldados zenitianos eram controlados pelos oficiais deste edifício, e as ordens que saíam desse local diariamente determinavam a vida e a morte de muitas pessoas. Faltavam menos de 24 horas para o prazo final que D'Alessandro, o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, deu a Zenith. As pessoas dentro de São Petersburgo estavam ansiosas e nervosas. Enfrentando um oponente cujo status e força eram indefensáveis e os co-conspiradores desprezíveis e cruéis, os zenitianos tinham que tomar uma decisão, especialmente os nobres. Eles tiveram que reagir de acordo com seus próprios benefícios, e os oficiais de alto nível na sede militar imperial não foram diferentes. No momento, havia uma intensa discussão acontecendo na sala de reuniões no centro do edifício. O objetivo desta reunião foi determinar como lidar com o santo marcial imperial Alexander, que também era o rei de Chambord. Por um lado, havia o jovem guerreiro talentoso que foi canonizado como o santo marcial imperial pelo próprio imperador Yassin depois de salvar São Petersburgo, representando o futuro do império. Por outro lado, havia o arrogante e cruel de Alessandro que era o discípulo do seu mano mais poderoso de Azeroth e queria matar o rei de Chambord. Para muitas pessoas era difícil tomar essa decisão. Claro, era muito fácil para os outros. Como a maioria de nós concorda em acusar o rei de Chambord de um crime contra a humanidade, um pequeno número de nós ficou em silêncio e menos de 5 discordaram. Acho que chegamos à nossa conclusão. Pelo menos o quartel-general militar imperial poderia decidir sobre este assunto. Anunciou um homem gordo com orgulho. Ele tinha uma barba ruiva grossa e usava uma túnica chique. Ele era Indril Semak, o chefe da família Semak, que era uma família nobre de nível 1. Ele havia sido um dos oficiais de primeira linha que controlava as 10 cidades militares da região sul e governava a região. Além do motivo pelo qual as tropas do Desimpério Unido eram difíceis de lidar, o fato de Indril Semak ter ficado frouxo e permitir que as forças militares da região enfraquecessem também era uma das principais razões de como a região sul de Zenith caiu nas mãos dos invasores. Infelizmente, a família Semak tinha raízes profundas no sistema político e tinha uma forte influência. Depois que ele fugiu de volta para São Petersburgo, ele foi investigado pela família real, mas seu título nobre foi mantido, e ele ainda tinha voz no quartel-general militar imperial. Indril Semak era uma das figuras-chave do lado das pessoas que acreditavam em sacrificar o rei de Chambord para garantir a segurança de Zenith. Nos últimos tempos, ele realizava reuniões após reuniões e convenceu muitos outros nobres. Seu objetivo era se submeter a D'Alessandro para obter paz e estabilidade. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 853. Decisão do príncipe Arshavin. A sugestão de Indril Semak foi apoiada por muitas figuras influentes no quartel-general militar imperial. A maioria deles eram velhos nobres que perderam a nitidez e o orgulho. A vida confortável e a passagem do tempo colocaram ferrugem em suas armas, e seus corpos e almas também foram corroídos. Os oficiais que apoiavam Fei eram principalmente jovens que não estavam dispostos a se submeter. Eles queriam uma oportunidade de desempenhar suas funções e eram heróis destemidos e admirados. No entanto, eles estavam em desvantagem de números reais, e suas posições eram muito mais baixas. Mesmo estando nesta reunião, eles realmente não se manifestaram, pois careciam de influência. Zenith é um império de nível 1 com 1 milhão de soldados. Naquela época, o imperador Yassin era capaz de combater e expandir o território do império naquela situação desvantajosa, sendo dominante e invencível. Quase todos vocês eram generais sob Sua Majestade que eram destemidos e ferozes nos campos de batalha, mas por que você está tão fraco e impotente hoje? Onde está sua antiga glória e coragem?
Um jovem oficial militar que estava sentado no fundo da sala de reuniões bateu à mesa e questionou com raiva e rosto vermelho. Seu nome era Georg Kyle, e ele foi recentemente promovido a comandante da Legião após seu excelente desempenho durante a Batalha de Defesa de São Petersburgo com os méritos militares que ele ganhou. Ele tinha um histórico ruim e subiu para onde estava hoje, acumulando méritos militares pouco a pouco. De fato, ele teve a sorte de ter a oportunidade de ouvir durante as reuniões na Quartel-General Militar Imperial. Durante a Batalha de Defesa, Georg Kyle foi capaz de lutar ao lado de Fei, e ele teve a chance de observar a forte presença do Santo Marcial Imperial. Assim como muitos soldados e oficiais militares de baixo escalão, ele realmente admirava o rei de Chambord e apoiou firmemente o novo Santo Marcial Imperial. Ele não acreditava nos boatos de que o rei de Chambord conspirou com a tribo do mar. Assim que Kyle se levantou e manifestou sua oposição, os outros jovens oficiais militares também o seguiram e entraram na conversa. O legendário comandante Kyle está certo. Se nos submetermos a um bastardo arrogante, todo o Império Zenith se tornará motivo de piada de Azeroth. Independentemente disso, o Senhor Santo Marcial foi contra a corrente e salvou o Zenith quando o Império estava em perigo. Agora, você está tentando se livrar dessa figura sem hesitar. Os cidadãos de Zenith terão vergonha de você. O rei de Chambord é o orgulho e a honra de Zenith, e ele representa o futuro de Zenith. Você está optando por abandonar um Lorde da classe Sol com menos de 20 anos de idade. Isso é traição. Antes de eu vir aqui, todos os oficiais militares que estão acima do nível do comandante da equipe assinaram a petição para proteger o Santo Marcial Imperial. Estamos dispostos a lutar e batalhar pela honra do Império Zenith e do Santo Marcial Imperial. Não vamos nos arrepender, mesmo que morramos. Os jovens oficiais militares estavam todos zangados e humilhados com o que estava acontecendo. Nesse momento, eles ainda se atreviam a sustentar suas crenças e apresentar seu caso diante desses oficiais de primeira linha que estavam muitos níveis acima deles. Pode-se dizer que eles possuíam as verdadeiras virtudes de serem soldados e defendiam a honra dos militares. Diante dessas acusações e perguntas que praticamente arrancaram todos os disfarces, os oficiais de primeira linha que estavam do lado da submissão, liderados por Andrew Semak, tiveram reações variadas. Embora todas as expressões deles tenham mudado, alguns deles abaixaram a cabeça, alguns se sentiram culpados e outros ficaram furiosos. Como uma besta que teve seu parceiro arrancado durante o acasalamento, Semak levantou-se com raiva e gritou: "Cale a boca! O que você sabe? Se não abandonarmos o rei de Chambord, a totalidade de Zenith sofrerá muito. Abandonaram para salvar milhões. O que há de errado com isso? Sim. Esses caras são corajosos, porém sem cérebro, só vão com emoções e não com lógica." Um homem nobre de cavanhaque riu com desdém. Hehehe. Alexander abandonou a honra de seus antepassados e traiu os humanos ao conspirar com a tribo do mar, o inimigo de todos os humanos. Deveríamos nos afastar dele o mais rápido possível. Outro oficial influente riu e disse. Seu nome era Diarra, e ele apoiava Semak e tinha o controle da região sul antes também. Depois de dizer isso, ele olhou para os jovens oficiais militares com um sorriso malicioso e acrescentou: "Isso é estranho. Por que você está tentando proteger tanto o rei de Chambord? Será que você conspirou com ele há muito tempo? Suspeito que vocês também estejam envolvidos com a tribo do mar." Isso não fazia sentido, mas ele jogou sujo com esses jovens oficiais corajosos e de sangue quente sem hesitar, enquadrando-os completamente com nada. Você! Georg Kyle, que falou primeiro, ficou tão bravo que não conseguiu expressar suas palavras. Nesse momento, esses nobres cruéis e parecidos com cobras ainda não estavam pensando no panorama geral de Zenith e estavam tentando prejudicar seus inimigos políticos. Eles eram tolos e sem vergonha. O que? Você não tem palavras para dizer. Diarra zombou e pressionou Kyle. Na minha opinião, vocês já conversaram com o rei de Chambord, e não estão bem. Embora pareça apaixonado e pareça estar pensando em Zenith, todos são cruéis e estão tentando alcançar seus próprios objetivos. Se a família real de Zenith e d'Alessandro estiverem em conflito,
haverá um caos, e isso beneficiará muito o reino Chambord, a nova força que está em ascensão. Afinal, o poder deste reino está além do limite superior de um reino afiliado de nível 1. Absurdo! Você está apenas jogando sujo. Os jovens oficiais militares estavam tão furiosos que seus pulmões estavam prestes a explodir. Umf! Você ainda quer dar mais desculpas? Tolo! Diarra de repente levantou a voz e impediu os jovens oficiais de falar. Em vez de deixar esses jovens oficiais falarem, ele de repente se virou e rapidamente caminhou até o príncipe Arshavin, o deus da guerra de Zenith, que estava sentado à cabeceira da mesa e pensando em silêncio. Ele relatou com paixão e respeito: Sua Alteza, o rei de Chambord agora é um criminoso e todos na região sabem disso. Ele é verdadeiramente sem vergonha e ofendeu muitos impérios no continente. Este rei arrogante, ele desrespeitou a família real e invadiu São Petersburgo sem consentimento. Ele fez muitas ações más e é como um tumor para Zenith. Entregar esse vilão a pessoas como D'Alessandro é benéfico para a família real e Zenith como um todo. No momento, todos os oficiais de primeira linha concordam com esta decisão. Sua Alteza, você tem a palavra final. Esses oficiais sujos de baixo escalão não são bons, e o Palácio Imperial dos Cavaleiros deve prendê-los e interrogá-los. Na sala de reuniões, todos os tipos de expressões foram mostrados. Todos sabiam que o rei de Chambord e o príncipe mais velho tinham um profundo ressentimento entre eles que era quase impossível de resolver. O príncipe Arshavin tentou lidar com as tropas na cidade das Duas Bandeiras e com os oficiais militares que estavam do lado do rei Alexander de Chambord. Então, o rei de Chambord se enfureceu e invadiu São Petersburgo e ameaçou impiedosamente o príncipe mais velho na frente de todos os moradores da cidade. Esses dois homens eram como água e fogo, eles não se davam bem. Quando Diarra acabou de falar, ele mencionou o incidente de Fei invadir São Petersburgo, tentando instigar o conflito intencionalmente. Ficou claro que ele queria atrair a raiva de Arshavin e punir esses jovens oficiais militares de sangue quente. Esse movimento foi cruel e perverso. Por um momento, todo mundo olhou para este príncipe que estava sentado aqui, mas não expressou sua opinião. No momento, o status do príncipe mais velho no quartel-general militar imperial era supremo. Embora ele não tenha sido confirmado como sucessor do trono, ele ainda tinha controle sobre a Legião Sangue de Ferro, a Legião número 1 de Zenith, conhecida por ser invencível. Além disso, ele poderia mover 5 das 10 principais legiões de batalha, e ele estava encarregado de treinar os novos recrutas e reunir as novas legiões. Portanto, ele tinha controle sobre mais da metade dos soldados do Zenith. Com seu alto status e talento militar, Arshavin era a figura mais influente do quartel-general militar imperial, sem dúvida. Nos últimos tempos, o que Arshavin disse foi tomado como decisão final. Agora, os jovens oficiais militares pareciam zangados, mas indefesos. O deus da guerra de Zenith era o orgulho do império, e quase todos os oficiais militares o admiravam. No entanto, havia um ressentimento irresolúvel entre ele e o rei de Chambord. Do ponto de vista da psicologia humana, as pessoas poderiam prever a decisão do príncipe mais velho. Nobres como Endel Semak de Arra já não conseguiam esconder seus sorrisos, tudo estava dentro de seus cálculos. Esta foi uma excelente oportunidade para mostrarem a lealdade ao príncipe mais velho. No entanto, Arshavin, que ficou em silêncio o tempo todo, levantou a cabeça devagar e observou Diarra com uma luz piscando nos olhos como uma faca afiada. Quando essa serpente venenosa perversa se sentiu desconfortável, Arshavin disse levemente: Você não merece aparecer em um lugar honroso e glorioso, como o quartel-general militar imperial. Diarra e Semak não conseguiram entender a situação por um momento, e ficaram surpresos, sem saber o que fazer. Desde o estabelecimento de Zenith, existem apenas generais que morreram nos campos de batalha e nenhum soldado que se submeteu ao poder. Arshavin sacudiu a capa quando se levantou e continuou a falar, pois seu corpo não muito musculoso emitia uma presença majestosa. O rei de Chambord é o santo marcial imperial de Zenith. Mesmo que ele precise ser punido,
deve ser a decisão da família real. Quando foi dado a vez de outras pessoas apontarem os dedos? D'Alessandro é o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. E daí? Zenith tem quase 1 milhão de soldados e somos dragões gigantes e leões ferozes. Vamos lutar amanhã de manhã. O que ele disse instantaneamente excitou as pessoas na sala. Nesse momento, o corpo não tão impressionante do deus da guerra de Zenith liberou um brilho incomparável. Sem precisar de efeitos adicionais, as poucas palavras que ele disse foram suficientes para atordoar as pessoas. Naquele momento, as pessoas que estavam hesitando se sentiram culpadas e envergonhadas. Sua Alteza, você, então o rei de Chambord, vocês. Diarra não esperava que o príncipe mais velho reagisse assim. De fato, antes de a Chavin falar, ninguém previu isso. Passe minha ordem. Prendam Semak e Diarra. Eles são acusados de traição e serão executados por enforcamento. Depois que morrerem, serão decapitados para impedir os outros. Disse o príncipe mais velho em tom homicida, sem hesitar, e seu rosto estava frio e gelado como um deus demoníaco. Então, uma série de passos uniformes soou, e equipes de soldados de armadura uniforme preta correram para a sala de reuniões como uma inundação. Surpreendente para todos, esses eram os soldados da Legião Sangue de Ferro. As pessoas na reunião não tinham ideia de quando, mas os guardas locais foram substituídos por eles. No momento, os soldados de elite haviam cercado a sala de reuniões com armas levantadas e pareciam assassinos como se estivessem prontos para matar. Algo grande estava para acontecer. Será que o príncipe mais velho quer lançar uma rebelião? Como ele ousa cercar o quartel-general militar imperial com seus soldados? As pessoas pensavam consigo mesmas. Não. Sua Alteza. Perdoe-nos. Ah. Você não pode me matar. Embora você seja um príncipe de Zenith, não tem o poder de me matar. Diarra e Semak gritaram. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 854. Essa pessoa. Infelizmente, os soldados assassinos da Legião Sangue de Ferro não demonstraram piedade. Alguns soldados musculosos que usavam armaduras negras que ainda pareciam ter manchas de sangue entraram e agarraram esses dois nobres gritando sem se conter. Então, eles se viraram e arrastaram os nobres para fora da sala. Diarra e Semak gritaram loucamente e chamaram nomes de Arshavin, e os soldados da Legião Sangue de Ferro esmagaram suas bocas com armas sem piedade. Agora que suas bocas estavam esmagadas, o sangue jorrou imediatamente e seus rugidos furiosos se transformaram em gemidos profundos e abafados. Em menos de meio minuto, dois gritos soaram do lado de fora. Então, um oficial militar da Legião Sangue de Ferro rapidamente entrou com duas cabeças que ainda tinham sangue quente escorrendo. Depois de dar uma olhada nos oficiais de primeira linha do quartel-general militar imperial, ele bufou e jogou as duas cabeças no chão. Enquanto o sangue espirrava, seus traços faciais ainda podiam ser vistos, e estava claro que eles eram Endril Semak e Diarra que foram arrastados para fora. Eles foram realmente mortos, as pessoas pensavam consigo mesmas enquanto o choque visual extremo os deixava tontos. Esses dois eram velhos nobres que tinham alto status e muitas conexões em Zenith. Sem o interrogatório do Palácio Imperial dos Cavaleiros e a decisão do Imperador Yasin, eles foram mortos no local. Na mente dos outros, o Elder Príncipe Arshavin apressou-se e foi violento demais. Quase todo mundo na sala de reuniões abaixou a cabeça com medo e não se atreveu a olhar para o príncipe que estava sentado à cabeceira da mesa. Enquanto estava sentado na cadeira, com os braços e as pernas esticados, Arshavin ficou quieto com a mão direita no sabre. Sua expressão ainda era fria, e ele nem olhou para as duas cabeças no chão. No momento, ninguém sabia no que estava pensando. Algumas pessoas tentaram sair da sala silenciosamente, mas foram detidas pelos soldados assassinos da Legião Sangue de Ferro. Alguns dos nobres na sala de reuniões eram guerreiros. Eles haviam seguido o Imperador Yasin e batalhado em guerras, o que significava que tinham uma força impressionante.
Infelizmente, anos de vida confortável e falta de treinamento os enfraqueceram ao máximo. Mesmo sendo mais fortes que os soldados comuns, eles não eram páreo para os mestres da Legião Sangue de Ferro. Além disso, o príncipe Arshavin já era um guerreiro de 7 estrelas e era a pessoa mais poderosa da sala. Ninguém ali poderia se igualar a ele, e ninguém se atreveu a fazer um movimento errado. Logo, dezenas de secretários militares entraram cuidadosamente sob a proteção de uma grande equipe de soldados em armadura uniforme preta. Então, muitas cartas e documentos foram transferidos, empilhando-se em uma pequena montanha. No momento, todo o edifício estava completamente fechado, e um secretário militar pegou um documento e começou a lê-lo em sua voz trêmula. Esses documentos eram todas as cartas que os nobres de São Petersburgo enviaram e receberam nos últimos tempos, mas o conteúdo dessas cartas foi chocante. Diante do perigo, algumas pessoas decidiram se comunicar com os inimigos e se submeter antes que Zenit decidisse o que fazer. De fato, a maioria dessas cartas estava endereçadas aos nobres e o Império Anji, a nova força dominante na região norte de Azeroth. As pessoas com redes de informação rápidas sabiam que o Império Anji tinha um bom relacionamento com D'Alessandro e até enviaram um Lorde da classe Sol para vir a Zenith com D'Alessandro. Nessas cartas, o Império Anji prometeu aos nobres que, enquanto estivessem dispostos a se render e se juntar a Anji, eles ainda poderiam manter seu status e aproveitar suas vidas, mesmo que D'Alessandro destruísse Zenith com raiva. Ban. Ban. Enquanto os secretários militares liam as cartas uma a uma sem pular uma linha, algumas pessoas na sala ficaram aterrorizadas. Suas pernas ficaram gelatinosas e o rosto empalideceu. Eles estavam com tanto medo que não conseguiram falar nada. Os soldados ferozes e parecidos com bestas da Legião Sangue de Ferro o atacaram, e os nobres cujos nomes foram chamados foram retirados e executados independentemente do status que eles tinham. Não. Mesmo se cometemos crimes, deve ser o Palácio Imperial dos Cavaleiros que nos interrogaria, e o veredicto final deve vir do Senado Imperial e do Imperador Yasin. Embora você seja um príncipe, você não tem o poder de matar nobres. Perdoe-nos. Príncipe mais velho. Estamos sendo enquadrados. Enquadrado. Você sabe que minha família e eu sempre estivemos ao seu lado. Nós somos seus servos leais. Você está passando dos limites. Isso é traição. O Imperador Yasin nunca permitiria isso. Você quer lançar uma rebelião. Os nobres cujos nomes foram chamados reagiram de maneira diferente, alguns deles imploraram misericórdia, outros gritaram e outros choramingaram e lutaram. No entanto, eles tiveram o mesmo final. Eles foram decapitados e suas cabeças ensanguentadas foram atiradas para o centro da sala de reuniões, empilhando-se em outra pequena montanha. Em pouco tempo, mais de 20 nobres foram executados. Alguns deles tentaram escapar, mas os soldados da Legião Sangue de Ferro, que estavam guardando do lado de fora, os transformaram em ouriços usando flechas. Durante todo esse processo, o príncipe Arshavin sentou-se em sua cadeira, em silêncio, e ele não disse nada. Parecia que os gritos e execuções não chamaram sua atenção, pois sua mente estava em outro lugar. Parecia que, mesmo que todos os oficiais de primeira linha do quartel-general militar imperial fossem executados aqui hoje, sua mente ainda não estaria aqui, embora essa notícia fosse chocante para quase todos os zenitianos. A execução continuava. Street Petersburg, a propriedade da princesa mais velha não estava longe do Palácio Real. Como membro importante da família real que já havia ficado do lado do príncipe Arshavin antes, a princesa mais velha Tanasha, que era conhecida como deusa da inteligência de Zenith, tinha uma influência imensurável na esfera política de Zenith. Essa mulher sábia e inteligente era como um braço para Arshavin, e ela era sua conselheira número 1 e tinha controle sobre metade de São Petersburgo. Muitos nobres eram mais respeitosos e temerosos com essa mulher, que provavelmente era a mais inteligente da história de Zenith, em comparação com o príncipe Arshavin. A princesa mais velha Tanasha foi crucial para o crescimento do lendário rei Alexander de Chambord. Antes da competição entre todos os reinos afiliados de Zenith,
Muitos nobres com redes de informação rápidas e precisas sabiam que os dois eram muito íntimos. Infelizmente, o relacionamento da princesa mais velha e do rei de Chambord tornou-se sutil à medida que o príncipe se tornou hostil ao rei de Chambord. Naquele dia, o enfurecido rei de Chambord invadiu São Petersburgo com seu poder invencível e pôs fim ao conflito, dando um soco no príncipe, chocando todo o império. Antes de partir, ele disse: "Isso é decepcionante." Muitas pessoas pensaram sobre isso e sentiram que foi dito à princesa mais velha Tanasha. Ninguém sabia qual o efeito que teve sobre a princesa mais velha, e ninguém sabia como a princesa mais velha via o rei de Chambord, uma ferramenta, um aliado, ou um amigo próximo. O único fato observável foi que a princesa mais velha começou a desaparecer na visão das pessoas com a alegação de que sua doença estava piorando. Mesmo os subordinados mais confiáveis do príncipe nunca mais viram a deusa da inteligência de Zenith. Rumores disseram que o príncipe mais velho e a princesa mais velha não estavam mais próximos devido ao rei de Chambord. Esse par de irmãos, onde um tinha o melhor talento militar e o outro o cérebro mais inteligente, parecia ter se separado. Eles eram próximos e eram os parceiros perfeitos que dominavam São Petersburgo e Zenith, mas isso parecia estar no passado. Todos os tipos de rumores foram repassados. No entanto, a verdade nunca foi tão simples como parecia na superfície. Na propriedade da princesa mais velha, onde poucas pessoas podiam ser vistas, a princesa mais velha, que usava um vestido tradicional branco e sem mangas, estava sentado em uma cadeira de bambu silenciosamente no quintal, sob uma árvore exuberante e perfumada. Seu ambiente era verde, e ela olhou para o fraco céu azul como se estivesse pensando e esperando alguma coisa. No fundo de seus lindos olhos azuis cristalinos que pareciam um oceano e podiam ver através de tudo, havia uma leve tristeza que era difícil de detectar. Em seu vestido roxo, Ziene, que era valente e espirituosa, estava ao lado de Tanasha em silêncio. Neste momento, Arshavin deve estar agindo, certo? A princesa mais velha Tanasha suspirou e perguntou em voz baixa. No relatório mais recente que recebemos, tudo no quartel-general militar imperial está sob controle da Sua Alteza o Príncipe. Não se preocupe, nenhuma força em São Petersburgo pode se equiparar à Legião Sangue de Ferro. Em termos de talento militar, o príncipe mais velho também está no topo. Ziene confortou Tanasha. E, isso é bom. Tanasha sentiu e disse, informe Paris, eles podem começar a se mover também. Alteza, a patrulha imperial sempre esteve contra nós, e está sob o controle de Sua Alteza o Segundo Príncipe. Eles vão nos apoiar totalmente. Esta operação não tem espaço para erros. Ziene a lembrou. Não se preocupe, Paris não é estúpida, e ela sabe a importância disso. Além disso, essa pessoa deve estar ao lado de Paris. Ele garantirá que esta operação seja bem-sucedida. A preocupação nos olhos da princesa mais velha Tanasha se intensificou neste momento. Essa pessoa, você quer dizer? Ziene parecia saber a quem a princesa mais velha estava se referindo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 855. Por A Noite do Sangrenta. Patrulha Imperial. Esta era uma força dominante em São Petersburgo, e era apenas ligeiramente inferior em comparação com a quartel-general militar imperial. Os prédios aqui eram majestosos e pareciam uma floresta densa. Os soldados da patrulha imperial usavam apenas armaduras leves e uniformes casuais, mas agora estavam todos transformados em armaduras grossas e com armas em punho. Perto de 70% da força encarregada de manter São Petersburgo seguro estavam aqui. Todos os soldados pareciam sérios, e a atmosfera era intensa. No grande salão, no fundo do prédio principal, havia Paris, a mulher demoníaca, que não estava mais em um vestido longo, mas em uma armadura de couro branco. Seus longos cabelos loiros pareciam uma cachoeira dourada e uma rosa vibrante e fresca que tinha orvalho nela estava em sua orelha, fazendo-o parecer mais impressionante do que nunca.
Agora, suas mãos esbeltas seguravam uma espada de duas mãos e seu lindo rosto parecia assassino. Sua aparência, que era valente e linda, era bastante chocante. Granello, que estava calado e tinha uma luz fria nos olhos, estava em um estado estranho. Parecia que ele mal podia esperar para fazer algo, e isso era raro para ele. De pé atrás de Paris, ele estava totalmente armado. Nesse momento, a máscara em seu capacete prateado de forma estranha foi levantada, e o frio e a melancolia que geralmente eram vistos em seu rosto se foram. Em vez disso, ele parecia corajoso e heróico. Essas duas figuras importantes, que eram como o braço esquerdo e o braço direito do segundo príncipe Domingues, apareceram na sede da patrulha imperial, e suas expressões eram sérias, mostrando que algo grande estava para acontecer. De pé ao lado deles, havia uma figura envolvida por uma capa preta. Ele ficou calado e misterioso. De repente, um soldado assassino rapidamente entrou no salão e informou que toda a patrulha imperial estava pronta. O tempo é agora. Vamos avançar de acordo com o plano anterior. Paris saiu do corredor na frente enquanto arrastava a espada de duas mãos. O povo da Legião Sangue de Ferro é confiável? Granello perguntou e tentou lembrar Paris. Eles são dignos de confiança desta vez. A mulher demoníaca saiu do corredor sem sequer se virar. Ouvindo suas palavras, Granello respirou fundo e olhou para o homem de capa preta ao lado dele. Ele queria dizer algo, mas conteve a língua. Então, uma luz determinada brilhou em seus olhos, e ele puxou a máscara de prata e fechou o capacete. Como um deus de batalha com armadura de prata, ele saiu do salão enquanto sua armadura de metal criava uma série de ruídos de metal. Aquele homem misterioso de capa preta seguiu Granello silenciosamente como uma sombra. Em menos de 10 minutos, cerca de 10.000 soldados de elite da patrulha imperial, totalmente armados, saíram dos prédios da região e se dividiram em 4 a 5 grupos, e seguiram em direções diferentes em São Petersburgo, como uma enchente negra que fluiu em diferentes fluxos. Ano 10.342 da Era Humana Continental e ano 85 do calendário imperial, a capital São Petersburgo começou a sangrar na noite de 9 de junho. A Noite do Sangrenta. Vários historiadores, poetas, viajantes e acadêmicos da geração posterior tiveram visões e comentários diferentes sobre essa Noite do Sangrenta, mas concordaram em uma coisa: esta noite significou o início da poderosa ditadura militar de Zenit, que durou muito tempo. Nota: a ditadura militar não significa o mesmo que hoje, já que todos os impérios em Azeroth já eram ditaduras em vários graus. Graças a esse alto grau de ditadura militar, esse pequeno império na região norte de Zenit conseguiu durar até o final da Era do Caos, onde todos os tipos de guerra estavam acontecendo no continente. Os livros de história que foram escritos pelos historiadores reais documentaram e descreveram bem o evento. Esta foi uma noite cheia de impossibilidades e execuções. Os dois príncipes que lutavam violentamente pelo trono, Arshavin e Domingues, uniram forças e se coordenaram pela única vez em suas vidas. Juntos, eles ergueram a faca de matar em direção aos nobres corruptos que haviam desfrutado de honras e privilégios no passado. Por outro lado, os nobres que estavam conspirando um com o outro não estavam cientes da situação. As forças sob o controle dos dois príncipes destruíram instantaneamente todas as forças incertas sobre Zenit que tentaram se render aos inimigos, incluindo as famílias nobres que juraram lealdade aos dois príncipes. Nesta noite de sangue, muitas famílias antigas e nobres foram transformadas em cinzas. Sem dúvida, esta noite foi a maior operação que Zenit teve para a execução de nobres corruptos. Essa também foi uma purificação cruel e perversa. Se o Império Zenit quisesse sobreviver nesta era do caos, seria necessário romper os tumores podres e corroídos. Os dois príncipes inteligentes chegaram a um acordo sobre esse assunto, e esse foi o fundamento de sua cooperação. Alguns historiadores e acadêmicos pensaram sobre esse evento ainda mais profundamente. Desde a forte ascensão do rei de Shambod, a prática de execução em massa de nobres corruptos começou a se espalhar. É difícil dizer que o rei de Shambod não participou da Noite do Sangrenta.
Após mais de 100 anos de crescimento, Zenith passou de um reino afiliado a um império, e seu corpo antigo começou a envelhecer e decair, precisava urgentemente de uma transformação drástica e purificadora. O incidente do rei de Chambord ser acusado de trair humanos foi o catalisador dessa purificação. É claro que o silêncio do imperador Yassin também deu permissão indireta para esta operação em algum grau. Nos últimos tempos, as pessoas não conseguiram entender a atitude que o gênio imperador Yassin teve em relação aos príncipes. Eles também não conseguiram descobrir por que esse governante sábio era tão tolerante com o rei de Chambord, que era imprevisível. Todos esses segredos foram revelados apenas no final da Era do Caos. O Senado Imperial era uma força poderosa que não podia ser ignorada, e muitas forças nobres estavam controlando. Quando o Império acabou de ser estabelecido, o Senado Imperial foi criado para atrair e confortar os nobres e várias forças locais. Quando o Imperador Yassin estava no auge, essa organização era uma peça decorativa pobre na esfera política. Era para muitos velhos nobres passarem o último momento de suas vidas aqui. No entanto, quando a força do Imperador Yassin caiu repentinamente, e ele começou a deixar o controle de muitas coisas devido à sua doença, o Senado Imperial começou a ter o poder que não era pretendido. Os nobres começaram a dividir o poder e os privilégios da família real e do quartel-general militar imperial e passaram a ter uma influência significativa sobre as decisões críticas de Zenith. Era como a segunda potência logo após a família real. Na decisão sobre o tratamento do rei Alexander de Chambord, o Senado Imperial estava tentando forçar a narrativa. Os nobres que não queriam que seus interesses fossem prejudicados queriam manter tudo igual, e não queriam um surto total de guerras. Para não entrar em conflito total com uma figura agressiva como o de Alessandro, os nobres não hesitaram em trocar os interesses de Zenith. Ontem, o Senado Imperial convidou os enviados dos 22 impérios para a reunião. Os nobres arrogantes e gananciosos continuaram desafiando a majestade da família real, e isso lhes trouxe problemas mortais. Quando as notícias de execuções impiedosas que aconteceram no quartel-general militar imperial e nas casas de vários nobres chegaram ao Senado Imperial, as residências dos principais membros e as principais estruturas do Senado Imperial estavam todas cercadas pelos soldados da Legião Sangue de Ferro, ou da Patrulha Imperial que tinha muito sangue sobre eles. Gritos ressoaram no céu, e os nobres aterrorizados e em pânico que estavam em suas roupas elegantes se tornaram fantasmas sob as lâminas dos soldados. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 856. Crueldade. O palácio principal do Senado Imperial. As paredes externas da defesa eram feitas de pedra e tinham cerca de 4 metros de altura, protegendo o Senado Imperial de todas as direções. Este lugar era como uma fortaleza independente por si só. Como os dois príncipes mantiveram o segredo bem, o Senado Imperial não detectou nada. Quando os soldados correram, deixaram muitos cadáveres e fecharam o portão com as forças restantes após o pânico inicial. Como os mecanismos de defesa do Senado Imperial foram bem mantidos, embora o Senado Imperial tenha perdido a maioria de suas forças armadas, eles ainda conseguiram, de alguma forma, manter a fortaleza não conquistada. Que ousado! Como se atreve a atacar e cercar o Senado Imperial? Você quer cometer traição? Um nobre em seu manto elegante estava no topo de uma plataforma dentro da fortaleza e questionou arrogantemente e com raiva. Voxos! A vibração da corda do arco foi a resposta à sua pergunta. Uma flecha voou de uma besta forte e instantaneamente perfurou a garganta desse nobre e o matou imediatamente. Sem dizer uma palavra, os soldados da Legião Sangue de Ferro e da Patrulha Imperial começaram a sitiar esta fortaleza agressivamente. Após esses dias de cerco, o rancor entre os militares e o Senado Imperial havia atingido um ponto de ebulição desde que os soldados odiavam o Senado Imperial por ser tão tímido e por fazer tantos acordos vergonhosos e de somente interesse próprio desses nobres corruptos. Como o Senado Imperial tinha controle sobre algumas legiões e forças armadas, era fundamental eliminar os nobres corruptos que estavam no controle do Senado Imperial. Caso contrário, se as notícias desta operação vazassem antes que os nobres corruptos pudessem ser mortos,
os comandantes que secretamente conspiraram com esses nobres poderiam lançar um levante em grande escala, e a situação ficaria fora de controle. Por um momento, gritos ressoaram no céu. A fortaleza em que o Senado Imperial estava parecia um pequeno barco no oceano durante uma tempestade, parecendo que ia virar a qualquer momento. Eles estão se rebelando! Eles estão se rebelando! Eles se atrevem a sitiar o Senado Imperial! Esses malditos traidores! Todos esses soldados devem ser enforcados, incluindo suas famílias. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O que deveríamos fazer? Não podemos continuar assim. Não podemos mais nos defender. Dentro da fortaleza, os nobres membros do Senado Imperial, que geralmente eram arrogantes, agora pareciam deprimidos e aterrorizados. Suas pernas ficaram gelatinosas e seus rostos empalideceram, pois estavam extremamente ansiosos. Cale-se! Por que você está gritando? Droga! Eles são da Legião Sangue de Ferro e da Patrulha Imperial. Como isso está acontecendo? Esses dois idiotas, Arshavin e Domingues, estão trabalhando juntos. Droga! Eles se atrevem a começar um motim militar. Um idoso sombrio, com cabelos grisalhos penteados na parte de trás da cabeça e um nariz arrogante, estava em um terreno alto e olhou para os soldados que avançavam como uma inundação, e um sorriso frio apareceu em seu rosto enrugado. Senhor Presidente, o que devemos fazer? O muro de defesa é curto e só podemos bloqueá-los por um tempo. Em breve, esses soldados entrarão. Estamos despreparados, só temos menos de 2.000 soldados conosco. Devemos ser decisivos. 6 nobres que também usavam roupas sofisticadas estavam ao lado do presidente do Senado Imperial. Eles eram geralmente arrogantes e sombrios, mas agora estavam em pânico. Hehehe, Domingues e Arshavin, esses dois malditos garotos querem se livrar de nós de uma vez por todas. Então, eles não podem nos culpar. Estes são apenas soldados comuns, o que é que eles podem fazer? Não se esqueça, nós, Senado Imperial, temos 3 elites da classe Lua como nossos guardiões. Não será fácil para eles nos tirar daqui. O presidente do Senado Imperial parecia à vontade e não estava preocupado. Ouvindo suas palavras, os outros nobres finalmente suspiraram de alívio. Está certo. Eles tinham 3 elites da classe Lua ao seu lado, e um deles era um monstro velho que era famoso em São Petersburgo. Soldados comuns não podiam fazer nada com eles. Vendo a batalha trágica e unilateral que estava acontecendo abaixo deles, o presidente do Senado Imperial pensou um pouco e disse enquanto cerrava os dentes: no entanto, seria muito fácil para esses 2 malditos garotos se deixamos desse. Quando uma expressão cruel apareceu em seu rosto, ele continuou: estávamos fazendo muitas coisas por eles. Droga! Como eles querem fazer isso, não podem nos culpar por ser imoral. Hehe. 2 legiões ainda estão sob o controle de nosso Senado Imperial dentro e fora de São Petersburgo. Envie um guardião da classe Lua e diga a eles que o príncipe Arshavin está tentando tomar o trono à força, e ele está cercando o Senado Imperial e o Palácio Real com seus soldados da Legião Sangue de Ferro. Ordene-os atacar o acampamento da Legião de Sangue de Ferro e ao quartel-general militar imperial. Diga também que eles podem matar e roubar na cidade. Mulheres, dinheiro, eles podem guardar tudo o que apreenderem. Soltar os soldados. Permitir que cometam assalto e incêndio criminoso. Esse comando cruel fez todos os outros nobres suspirarem em choque. Mesmo se emitirmos esse comando, nossa chance de sucesso ainda é baixa. Os 2 príncipes controlam mais da metade das forças militares de Zenith, e nossas 2 legiões não são páreo para eles. Além disso, o príncipe mais velho é o deus da guerra de Zenith. Como ele já cercou o Senado Imperial, ele deve estar preparado para nossos contra-ataques, disse um nobre preocupado. Ha ha ha! O que ele pode fazer mesmo se antecipar isso? Ele não tem elites da classe Lua sob seu comando. Hehe,
Eu só preciso que São Petersburgo fique caótico e transforme a família real em uma bagunça. Não importa mesmo que o sangue crie rios nesta cidade, mesmo que essas duas legiões sejam destruídas. Que elas sejam um sacrifício pela crueldade da família real e nossa glória recém-conquistada. Ha ha ha. Só precisamos de uma noite de sangue e desordem. O Sr. D'Alessandro estará aqui amanhã de manhã antes do nascer do sol. Hehe, mesmo que essas duas crianças malditas possam comandar dezenas de milhões de soldados comuns, qual é a utilidade? As rugas no rosto do presidente do Senado Imperial pareciam linhas de maldição, e seu tom era cruel e arrepiante. Seu plano era sinistro, e não era diferente de cometer traição. Era doentio. Se seu plano fosse bem-sucedido, mesmo que a família real retomasse o controle de São Petersburgo e suprimisse a rebelião, São Petersburgo com centenas de anos estaria cheia de danos e não seria diferente de uma cidade morta. Mas um membro do Senado Imperial disse cautelosamente: não sabemos qual atitude D'Alessandro terá em relação a nós. Ouvi dizer que esse homem também é cruel e arrogante. Não se preocupe. Eu já entrei em contato com ele sozinho. Hoje à noite, nós somos os agentes plantados. Enquanto pudermos causar o caos em São Petersburgo, seremos as autoridades mais honradas amanhã. Ainda seremos de alto status e ainda teremos muitos recursos. De fato, teremos ainda mais. A partir de amanhã, o Senado Imperial será o verdadeiro governante deste império. Todos aqui hoje também serão as pessoas de maior prestígio nesta terra. Ninguém poderá nos ameaçar. O presidente do Senado Imperial riu e disse com orgulho. Depois de ouvir suas palavras, as pessoas ao seu redor ofegaram. Como esse velho disse isso significava que ele já estava preparado para cometer traição. Ele parecia animado, mas ainda estava um pouco preocupado. Suas palavras eram claras, mas ele estava forçando os nobres da fortaleza a cometer traição com ele. Percebendo a hesitação no rosto das pessoas, o presidente do Senado Imperial gritou: gente, isso não é estar cometendo traição. A família real foi cruel e perversa primeiro. Estamos fazendo isso apenas por legítima defesa. Esses dois príncipes estúpidos querem proteger o rei de Chamboda, cujas mãos estão manchadas pelo sangue dos nobres. Enquanto esse açougueiro estiver vivo, não podemos viver livremente. Agora, a família real está lançando essa operação de limpeza. Não temos outra escolha. A família real está nos pressionando. Mesmo se morrermos, precisamos que a família real e toda São Petersburgo morram conosco. Hoje à noite, vamos transformar esta cidade em um inferno. Sob a iluminação de fogo e sangue, o presidente do Senado Imperial parecia cruel como um demônio. De repente, um raio de luz saiu da fortaleza. Alguém está tentando escapar. Rapidamente! Uma elite classe Lua. Pare-o rapidamente, gritaram os soldados da Legião Sangue de Ferro. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 857. Que técnica de punho é essa? Voxos! 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 Arcos e bestas fortes lançavam flechas, e essas flechas avançavam, tentando cortar e parar esse feixe de luz. Contudo, Buna! 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 As chamas de energia dos guerreiros subitamente se expandiram, e a elite da classe Lua quebrou as flechas que podiam penetrar escudos e armaduras de ferro no ar, fazendo as flechas parecerem papel. Então, a energia residual continuou a descer, atingindo o chão com grande força. Quando os gritos soaram, os soldados foram derrubados em grupos, e não ficou claro se eles morreram ou desmaiaram. Essa elite da classe Lua era um dos guardiões do Senado Imperial. Ha ha ha! Na Batalha de Defesa de São Petersburgo, as elites da classe Lua da família real morreram ou foram gravemente feridas. No momento, apenas nosso Senado Imperial é guardado pelas elites da classe Lua.
Ha ha ha. A chave, Domingues. Quero ver como vocês dois impiedosos estúpidos poderiam parar minhas elites da classe Lua com soldados comuns. O riso orgulhoso do presidente do Senado Imperial soou no pavilhão da fortaleza. Hoje à noite, vou transformar toda a cidade de São Petersburgo em um inferno. Vou reduzir a capital da família Andrew à história e transformá-la em motivo de piada. Quem proteger o rei de Chambord será morto, incluindo a família real. Apenas espere e observe todos os moradores de classe baixa desta cidade chorando de dor e sangrando até a morte. Ha ha ha. Enquanto o presidente do Senado Imperial continuava rindo violentamente, esse raio de luz se moveu rapidamente como um relâmpago e estava prestes a ficar fora do alcance de todos os soldados. Flechas mágicas foram disparadas continuamente, mas não podiam ameaçar essa elite da classe Lua. Barba Vermelha Granelo, que estava supervisionando esse cerco em sua armadura de prata, viu isso de longe, e ele ficou furioso imediatamente. Droga! Este Senado Imperial tem mais intenções desde há muito tempo. Zenith esteve em perigo mortal durante a Batalha de Defesa de São Petersburgo, mas eles nem enviaram suas elites de classe Lua sobre as quais nem conhecíamos. Eles tentaram reservar suas forças. Eles planejam isso há muito tempo. Esses tumores de Zenith já deveriam ter sido removidos. Em apenas alguns segundos, esse guardião da classe Lua do Senado Imperial estava prestes a escapar. Naquele momento, uma energia de espada dourada brilhou no céu como um dragão impressionante. Bam! Essa energia da espada penetrou no guardião da classe Lua do Senado Imperial e ele foi detonado. Seu corpo explodiu e sua carne e órgãos internos caíram do céu como chuva de sangue. De pé no pavilhão, o presidente do Senado Imperial ficou chocado e seu sorriso congelou em seu rosto. O que é isso? Aquela energia de espada dourada o chocou até o fundo, e ele imediatamente esfriou como se alguém derramasse um balde de água gelada nele. Ele não tinha certeza de quando, mas duas figuras apareceram no céu, a pouco mais de 300 metros dele. Um deles era alto e o outro baixo. O homem alto era bonito e musculoso, e ele ficou em pé com os cabelos esvoaçantes ao vento. Ele estava de bom humor, mas sua aura era firme. Em sua armadura dourada, ele parecia um deus do sol demoníaco, perfeito e deslumbrante, fazendo os outros se sentirem inferiores. Ele era o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, um dos ex-cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros que vinha cultivando em reclusão na montanha Santo Marcial. Ao lado dele estava um garotinho que parecia fofo, mas majestoso. Ele estava usando armadura leve e sua aura não era fraca. Ele também estava olhando para a batalha que estava ocorrendo. Criminoso! Você é inferior aos animais. Você é um perdedor desprezível. Como ousa insultar meu mestre? O garoto gritou com uma expressão de raiva. Embora ele parecesse pequeno, sua voz era majestosa, estrondosa e ressoava em todo o campo de batalha, e os soldados de ambos os lados sentiram seus ouvidos zumbindo. Todos ficaram atordoados e ofegaram subconscientemente. Esse garoto parecia imaturo, mas parecia que sua força era impressionante. Sua voz era alta e fez os outros sentirem uma sensação de medo. Ah! É Luffy, Sua Alteza! Ele é o discípulo do Senhor Santo Marcial. Um oficial da patrulha imperial reconheceu o garoto no céu e gritou de surpresa agradável. Instantaneamente, os soldados da Legião Sangue de Ferro e a patrulha imperial aplaudiram imediatamente, e as ondas sonoras viajaram por toda parte. Senhor! Sutton é invencível! Cavaleiro do Sol Dourado! Cavaleiro do Sol Dourado! Luffy, Sua Alteza está lutando ao nosso lado. Irmãos, ataque! Mate esses idiotas que ousam insultar o Santo Marcial. Mate eles! Defenda a honra de Zenith. Santo Marcial Alexander está conosco. Os aplausos eram tão altos quanto o trovão,
e o moral dos soldados da Legião Sangue de Ferro e da Patrulha Imperial disparou. Após a Batalha de Defesa de São Petersburgo, Chris Sutton se tornou um dos ídolos dos soldados Zenith por sua bravura e fome de batalha. Como um guerreiro que foi elogiado pelo santo marcial imperial Alexander e um herói que lutou contra inimigos ao lado do rei de Chambord, sua chegada excitou os soldados. Embora Luffy ainda fosse jovem, ele era filho de Oan Sword e discípulo do santo marcial imperial. Sua aparição simbolizou a chegada do santo marcial imperial Alexander, e foi uma grande honra para os soldados. Como resultado, os soldados da Legião Sangue de Ferro e a Patrulha Imperial atacaram sem medo o Senado Imperial, e as muralhas da defesa pareciam trêmulas e estavam à beira do colapso. Me deixe fazê-lo! Enquanto ele gritava, Luffy pulou do céu. Ele ainda não era uma elite da classe Lua e só conseguia ficar no céu com a ajuda do Cavaleiro do Sol Dourado. Portanto, seu salto repentino de centenas de metros no ar chocou a todos. Bum! A poeira no chão voou e pedras lascadas correram em todas as direções. Parecia que uma rocha de 10.000 quilos caiu do céu. Todos os soldados perto do local que Luffy pousou voltaram para trás subconscientemente. Mesmo que ele seja feito de metal, seu corpo deve estar quebrado, certo? Será que a cabeça de Luffy está uma bagunça, pois ele está com tanta raiva do presidente do Senado Imperial insultar seu mestre? No momento em que as pessoas pensavam consigo mesmas, barulhos altos soaram e 2 punhos gigantes voaram da nuvem de poeira como cobras e bateram no portão de ferro da fortaleza como 2 balas de canhão. Craque! Os punhos gigantes despedaçaram os portões grossos e firmes com facilidade, enquanto barulhos soavam. Parecia que os punhos de Luffy eram feitos de metal precioso e eram indestrutíveis. As pessoas dentro e fora da fortaleza ficaram boquiabertas com expressões chocadas no rosto, eles sentiram que viram um monstro. O poder dos punhos de Luffy foi apenas uma pequena parte da razão pela qual eles ficaram atordoados. No momento, Luffy ficou parado na grande cratera que ele criou a partir do salto, depois de dar um soco, e nenhum ferimento pôde ser visto nele. Parecia que a pessoa que caiu do céu não era ele. A dureza de seu corpo estava além das armas de combate comuns. A principal razão pela qual as pessoas ficaram atônitas foi seus braços. Como um par de cordas elásticas, seus braços podiam se estender e encolher livremente. No momento, seus braços estavam esticados e com mais de 20 metros de comprimento, muito mais do que as pessoas comuns, e seus punhos esmagaram o grosso portão de ferro. Enquanto as pessoas ainda estavam em choque, Luffy riu com entusiasmo quando seus braços se moveram e mudaram de comprimento, e ele deu um soco muitas vezes, atingindo as paredes de defesa. Bum! 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 As firmes paredes de pedra desabaram como uma escultura de areia em um tornado, logo desaparecendo ao vento. Isso! Que técnica de punho é essa? Todo mundo teve dificuldade em acreditar no que viu. Até o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, ficou surpreso e seus lábios se contraíram quando ele ficou no céu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 858. Punho de borracha da Era Antiga. Ficou claro que Luffy estava usando uma técnica estranha de punho. Seus braços podiam se estender livremente como molas, e ele podia socar em qualquer ângulo, tornando os punhos mais eficazes que as armas. Além disso, a força dentro de seus punhos era aterrorizante. Quando ele atingiu as sólidas paredes de pedra, elas foram destruídas como se martelos gigantes de ferro caíssem sobre elas, e quebradas como papel. Nuvens de poeira voaram no ar quando as paredes de defesa caíram. Quando Chris Sutton viu Luffy praticando essa técnica de punho pela primeira vez, ele também ficou chocado. Ele era de uma poderosa família nobre, e seu conhecimento marcial era profundo, pois já ouvirá falar de muitas técnicas de combate antes. No entanto, ele nunca teve conhecimento dessa técnica. Era poderosa e difícil de se defender.
Os braços de Luffy eram macios como se não tivessem ossos, e podiam mudar de forma e tamanho livremente. No momento, seus braços pareciam duas pitos gigantes e vigorosas. Essa técnica de combate era diferente de todos os outros tipos de técnicas de combate, e ficou claro que seu criador pensou muito e abriu um novo caminho. Esse conjunto de técnicas que o próprio Luffy nomeou o Punho de Borracha era do Santo Marcial Imperial Alexander. Portanto, Chris Sutton admirava Fei ainda mais. Na sua opinião, apenas um gênio sem paralelo como o Rei de Chambod poderia criar uma técnica de punho tão única e estranha. No chão. Após um breve momento de silêncio, enquanto todos estavam atordoados, os soldados que cercavam o Senado Imperial aplaudiram em voz alta. Enquanto rugiam, atacaram a fortaleza como bestas. Sem a proteção dos muros de pedra, a fraca força de defesa que o Senado Imperial possuía não poderia deter esses soldados ferozes. Após uma breve defesa, os soldados do Senado Imperial se ajoelharam e soltaram suas armas, se rendendo completamente. Alguns mestres tentaram revidar, mas foram esmagados pelos punhos velozes como o relâmpago do pequeno Luffy, que estavam presos aos seus braços com mais de 10 metros de comprimento. Quando as espadas e sabres cortaram os braços longos de Luffy, eles cortaram a armadura de couro, mas só deixaram uma marca branca clara em sua pele. Como se as armas tivessem sido ricocheteadas em uma bola saltitante, elas foram devolvidas depois de fazer barulhos abafados. Era impossível acreditar que o corpo de Luffy era feito de carne. Velho bastardo! Como se atreve a insultar meu mestre? Vou esmagá-lo em pasta de carne. Luffy olhou para o presidente do Senado Imperial, e seus braços subitamente se estenderam mais de 20 metros. Depois de agarrar uma seção do muro de pedra desmoronado, ele puxou usando os braços e seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Usando a habilidade elástica de seus braços, ele instantaneamente avançou mais de 60 metros e disparou em direção ao presidente do Senado Imperial, que estava pálido no alto pavilhão. O punho de borracha, que Luffy estava cultivando, era uma técnica misteriosa da antiga Era Mítica. Ele criou um caminho próprio, e era muito diferente de todas as outras técnicas convencionais da mesma época. Desde que brilhou naquela era caótica, e seus praticantes foram capazes de derrotar deuses e demônios e ganhar grande fama e reputação, isso estava registrado na espada do Rei Demônio. Depois que Fei tomou Luffy como discípulo, e Luffy declarou seu interesse em técnicas de punho, Fei testou o físico de Luffy e percebeu que este possuía o físico ou coração de borracha, adequado para a prática dessa técnica, e ele atendeu a todos os requisitos do punho de borracha. Portanto, Luffy foi capaz de cultivar e ficar forte rapidamente. Além disso, Fei presenteou Luffy com várias ervas divinas preciosas para estimular seu potencial. Depois de mais de um mês, Luffy já dominava o nível 1 desta técnica e agora era um guerreiro de 6 estrelas. Luffy respeitava e admirava Fei como seu pai. Portanto, ele já estava cerrando os dentes quando ouviu o presidente do Senado Imperial insultar Fei. Desde que a fortaleza foi conquistada, ele não deixaria esse velho ir. Ah! Me salve! Me salve! Sentindo a rajada de vento forte soprando em sua direção, o presidente do Senado Imperial ficou aterrorizado, apesar de sua astúcia. A aparência estranha e o poder único de Luffy deixaram uma forte impressão em sua mente, e ele gritou de medo, não mais cruel e perverso como antes. Alguns de seus guardas atacaram e bloquearam o caminho com seus escudos de ferro, tentando bloquear o caminho de Luffy. Bam! 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 Antes de Luffy chegar ao pavilhão, seus punhos já chegaram. Seu punho bateu nos escudos de ferro, e os escudos foram quebrados. Como pipas quebradas, os guardas cuspiram sangue enquanto voavam do pavilhão. Bam! Eles caíram no chão com força, e era difícil dizer se eles estavam bem ou não. O presidente do Senado Imperial ficou surpreso com o que viu e imediatamente se virou e tentou fugir. Nesse ponto, ele não prestou atenção à sua aparência e temperamento. Enquanto cambaleante, ele de repente tropeçou e caiu de cara no chão, e os dentes da frente caíram da boca. Enquanto o sangue escorria de sua boca, fazendo-o parecer terrível,
Ele gritou desesperadamente: Montoya, Sr. Sop. Me salve! Por favor, me salve! Esses eram os nomes das duas últimas elites da classe Lua do Senado Imperial. Este Sop era conhecido como o Velho Monstro. Ele era famoso em São Petersburgo por muito tempo e era violento e de temperamento curto. Ele havia matado muitas pessoas, e poucas pessoas ousavam incomodá-lo. Por um longo tempo, ele era conhecido como o mestre mais poderoso de São Petersburgo logo após o imperador Yassin. Quando Fei invadiu São Petersburgo e questionou o príncipe Arshavin, esse velho monstro apareceu com arrogância. Durante esse período, o príncipe e o Senado Imperial ainda mantinham um ótimo relacionamento, e se usavam da melhor maneira possível. Esse velho monstro ficou ganancioso com o trono do caos e de Fei tentou roubar esse tesouro, mas ele foi derrubado pelo martelo do rei e quase foi morto. A partir daquele momento, ele nunca mostrou o rosto e tentou se recuperar de um ferimento isolado. Assim que o presidente do Senado Imperial gritou, aquelas duas elites da classe Lua apareceram. As duas auras chocantes subitamente surgiram no céu, e duas chamas de energia, uma vermelha e uma azul, saíram do local mais profundo da fortaleza. Então, as ondas de energia criaram dois tornados, e os soldados que invadiram a fortaleza foram lançados no ar como palha. As grandes pedras no chão também foram sugadas pelo tornado, e muitos soldados ficaram feridos enquanto todos giravam caoticamente. O aparecimento dessas duas elites da classe Lua criou ondas gigantes instantaneamente. Mesmo Luffy, que era um guerreiro de 6 estrelas, não conseguia ficar parado ao lado dos tornados. Ele agarrou uma pequena parte do muro de defesa que não desabou e seus braços com mais de 20 metros de comprimento enrolaram em torno dessa parte do muro de defesa como cordas. Ele foi o único que não foi sugado depois disso. A diferença entre guerreiros no nível de estrela e elites da classe da Lua foi completamente exposta. Embora Luffy estivesse cultivando o punho de borracha, que era uma técnica poderosa e única desde os tempos antigos, ele só alcançou o nível 1 dessa técnica e era apenas um guerreiro das 6 estrelas. A enorme diferença nos reinos o deixou tão fraco quanto uma formiga na frente das elites da classe Lua. Ha ha ha! Mate ele! Mate-o por mim! O presidente do Senado Imperial parou de correr e ele se virou e gritou loucamente. Ele foi perseguido como um cachorro e ficou profundamente humilhado. Portanto, ele tinha um profundo ódio por Luffy também. Elite da classe Lua Montoya assentiu e acenou com a mão, e a energia azul correu na direção de Luffy como um feixe de luz assassina. O Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, que estava observando a batalha do alto céu bufou, e de repente ele também se moveu. Quando ele apontou o dedo, uma energia de espada dourada disparou e facilmente quebrou essa energia azul. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 859. O Cavaleiro do Sol Dourado. Seu oponente sou eu. Depois de proteger Luffy, Sutton mirou as duas elites da classe Lua com sua aura. Suas mãos agarraram o ar levemente, e um traço de chamas de energia dourada queimou lentamente através do espaço ao seu redor. No momento seguinte, uma lança de dragão apareceu nessa chama de energia. Essa lança tinha pouco mais de 3 metros de comprimento e a espessura do braço de uma criança. Com muitas runas profundas gravadas em seu corpo, parecia que a energia da vida estava fluindo dentro dele. Fei destruiu a lança de dragão de ouro que Sutton usou durante seu duelo na Montanha das Torres Gêmeas. Não faz muito tempo, Fei presenteou Sutton com uma nova lança de dragão de ouro. Esta lança de dragão foi uma das armas de combate que sobreviveram ao longo do tempo no último lugar ancestral dos anões, e Fei a agarrou quando ele esteve lá da última vez. Era uma arma de combate de nível 4, e era bastante poderosa. Sutton balançou a lança do dragão e raios de luz dourados apareceram no céu. Como se os deuses estivessem zangados, os raios de luz dourado rasgaram o céu e desceram com força, envolvendo instantaneamente as duas elites da classe Lua. No momento, Sutton estava travando uma batalha de 1 contra 2, e ele bloqueou as duas elites da classe Lua do Senado Imperial sem cair em desvantagem. Impossível!
O velho monstro rugiu de raiva. Seus cabelos brancos acinzentados se arrepiavam e suas chamas de energia envolviam seu corpo. Ele ficou furioso, pois isso era uma enorme humilhação em seus olhos. Ele estava lutando contra um Júnior com a ajuda de outra elite da classe Lua, mas não conseguiu a vitória instantânea. Afinal, quando Sutton era apenas uma criança, Sok já era uma elite da classe Lua. Ele era famoso há dezenas de anos, mas estava sendo reprimido hoje. A raiva que ele estava sentindo quase o fez vomitar sangue. No entanto, a lança de dragão de ouro de Sutton era como o cetro dos deuses. Continha poder imparável e desencadeou as delicadas técnicas de Sutton. As chamas de energia dourada se transformaram em dragões divinos, e eles uivaram no céu e atacaram as duas elites da classe Lua. A força de Sutton era inacreditável. Ele lidou com Montoya e o velho monstro Sok por conta própria, e não ficou muito pressionado. Com o controle da batalha, sua energia guerreira elementar de metal era tão afiada quanto lâminas, e cortava o espaço sem esbarrar em obstáculos. Quase tudo ao seu redor foi cortado em pedaços. Logo, seus oponentes só podiam defender e não tinham mais oportunidades de atacar. O crescimento do Cavaleiro do Sol Dourado foi impressionante. Ele se tornou apenas uma elite de classe Lua cerca de 2 meses atrás, mas conseguiu suprimir esses dois mestres experientes. Não era diferente de um milagre. Por um momento, a chama dourada da energia iluminou o céu e os rugidos altos do dragão ressoaram na área. Como um sol dourado, Sutton era brilhante e poderoso, roubando a luz de todas as outras pessoas neste momento. De fato, sua aura era tão nítida que outras pessoas tiveram dificuldade em olhar para ele. Essa situação aumentou muito o moral dos soldados da Legião Sangue de Ferro e da Patrulha Imperial. Logo, a fortaleza do Senado Imperial foi completamente destruída. Com Luffy de volta à batalha, a Força Seco era invencível. Um guerreiro de 6 estrelas era uma montanha não escalável para soldados comuns. Os quase 2.000 soldados do Senado Imperial começaram a resistir novamente quando as duas elites da classe Lua apareceram. No entanto, desde que Sutton deteve aqueles dois mestres, esses soldados comuns entraram em uma dura batalha. Mais de 600 soldados foram mortos e cerca de 1.400 soldados viram que a vitória os estava deixando, então eles largaram suas armas e se renderam ajoelhados. Me perdoe, me perdoe. Eu cometi um erro. O presidente do Senado Imperial não conseguiu fugir a tempo. No momento, seu corpo estava coberto de sangue e seu cabelo estava bagunçado. Logo antes que ele pudesse entrar no portal de teletransporte criado por um pergaminho mágico, os braços de Luffy de repente se estenderam e o puxaram para trás. Esse nobre arrogante e cruel ficou aterrorizado, e ele se curvou e implorou por misericórdia. Luffy odiava em suas entranhas e não estava disposto a dizer mais nada. Com um soco, ele pôs fim a esse conspirador cruel. A batalha terminou logo, e o Senado Imperial, que já foi influente e poderoso, desapareceu. No céu, a batalha entre os mestres também alcançou um ponto crítico. A lança de dragão de Sutton penetrou na garganta da elite da classe Lua Montoya, que era um pouco mais fraca, e a última perdeu a vida. A energia afiada do guerreiro elementar do metal se soltou dentro de seu corpo, e as energias da espada dispararam em todas as direções e transformaram seu corpo em uma nuvem de névoa de sangue. O velho monstro Sok sofreu muitos ferimentos no corpo. Depois que Fei o atingiu há um tempo, ele ficou gravemente ferido e ainda não havia se recuperado. No momento, ele tinha apenas menos de 50% de suas forças de volta. Enfrentando o agressivo Sutton, ele sentiu a ameaça de morte. Por um momento, muitas lembranças surgiram em sua mente, e todas as coisas ruins que ele fez e os crimes que cometeu reapareceram em sua cabeça. Além disso, os rostos das pessoas que ele torturou e matou saltaram diante de seus olhos, um por um. Essa fração de segundo de distração permitiu que a lança de dragão de Sutton penetrasse no coração desse velho monstro. Com o sangue escorrendo da boca, esse velho monstro recuou em um flash com um sorriso estranho. Ele riu loucamente: dominei a região na minha vida e matei muitas pessoas. Não me arrependo de nada. Se o rei de Chambord não me machucasse tão severamente, como você pode me combater?
Haha! Mesmo se eu tiver que morrer, como posso morrer nas mãos de um júnior fraco como você? Hahaha! Só eu posso determinar o meu destino. Assim que ele disse isso, uma explosão soou no céu. Chamas apareceram no ar, indicando que o velho monstro se autodetonou. Sutton lentamente afastou a lança do dragão e acenou com a mão no chão. Uma enorme força sugou Luffy, que ainda não havia batalhado o suficiente, e eles se transformaram em uma luz dourada e desapareceram em direção à montanha Santo Marcial, enquanto dezenas de milhares de soldados aplaudiam. Após essa batalha, a força mais proeminente dos nobres corruptos dentro de São Petersburgo foi retirada juntamente com suas raízes. Os soldados começaram a limpar o campo de batalha de maneira ordenada e constante. No piso superior de um pavilhão alto, mais distante, mulher demoníaca Paris viu essa cena e soltou um suspiro de alívio quando um sorriso relaxado apareceu em seu rosto. No momento, sua armadura vermelha estava manchada de sangue, e sangue ainda escorria pela lâmina de sua espada de duas mãos. Esta noite era a noite do sangramento, e batalhas inimagináveis estavam ocorrendo por toda São Petersburgo. No escuro, os nobres corruptos que sabiam que estavam enfrentando a morte não se renderam e desistiram. Em vez disso, eles escolheram revidar e contra-atacar. Eles revelaram toda a força que estavam escondendo e os dois lados usaram seus trunfos. As baixas foram altas, e até Paris entrou em uma batalha e lutou pessoalmente, o que era raro de se ver. Felizmente, os dois príncipes coordenaram bem e mantiveram todos os segredos escondidos. Os nobres não receberam nenhum sinal de alerta e foram surpreendidos pelo repentino cerco. Eles foram cercados e derrubados um por um, pois não tiveram tempo de coordenar suas defesas. Era meia-noite e o nascer do sol estava a menos de 6 horas. Até agora, essa operação inesperada de limpeza estava concluída. O primeiro passo para o grande plano foi executado corretamente. No entanto, o Império Zenith ainda estava em uma situação crítica e não foi revertido por causa disso. Antes do amanhecer, o inimigo mais aterrorizante que Zenith já havia enfrentado estava chegando. D'Alessandro, o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, estava chegando, e era difícil imaginar como o urso gigante do norte sobreviveria a essa crise sem um mestre poderoso que pudesse igualar esse jovem arrogante. Várias chamas de sinal foram disparadas para o céu escuro, criando uma série de imagens bonitas e estranhas. Isso significava que a operação havia terminado. Então, limpeza e intensas preparações estavam prestes a começar. Vamos lá. Paris olhou para as chamas no céu e disse com uma expressão relaxada: Vamos. Ao lado desta mulher demoníaca, uma pessoa silenciosa e misteriosa estava no escuro em uma capa. Como se seu corpo se fundisse com o espaço, ele estava ali, mas para outros pareciam que aquele lugar estava vazio. Ficou claro que sua força estava em outro nível. Rapidamente, os dois brilharam e desapareceram deste edifício. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 860. Tópico proibido: Rei de Chambord. Quartel-General Militar Imperial. O cheiro penetrante de sangue permeava o ar como se o edifício estivesse absolutamente encharcado de sangue grosso. Mesmo que o vento noturno soprasse, ele não conseguia se livrar dele. O quartel-general militar imperial foi transformado em um matadouro aterrorizante. Pelo menos metade dos oficiais de primeira linha foi transformada em cadáveres sob os sabres dos soldados comuns. Exceto por eles, alguns funcionários militares, nobres e guerreiros também foram executados. Os sabres de metal dos soldados da Legião Sangue de Ferro até entortaram e tiveram rachaduras neles. As cabeças humanas negras se amontoavam em uma montanha no centro da sala de reuniões, e o sangue formava correntes como as da rua após uma forte tempestade, e fluía através dos ladrilhos de pedra e escadas cheias de musgo. Como fazia frio à noite, o calor no sangue criava nuvens de vapor, parecendo tentar deixar um último traço de si mesmo nesse mundo frio e cruel. Os soldados da Legião Sangue de Ferro ficaram em pé com expressões severas, e suas armas foram todas sacadas.
O príncipe Arshavin parecia distraído. Como se estivesse pensando muito e tentando tomar uma decisão crítica, ele descansou a cabeça na palma da mão e olhou para o chão silenciosamente como uma estátua. Esse silêncio tornou a atmosfera na sala de reuniões supressora e ansiosa. Os oficiais de primeira linha do quartel-general militar imperial e os nobres que sobreviveram a esse massacre pareciam estar tendo pesadelos, e não havia sinal de fim. Como se o ar tivesse se transformado em líquido, os outros na sala pareciam estar sufocando. Eles temiam que o príncipe mais velho, sentado à cabeceira da mesa, acenasse com a mão e desse outra ordem de execução. Voxos! Uma chama afiada de sinal disparou para o céu, e os barulhos penetrantes interromperam o silêncio mortal no edifício. O príncipe Arshavin finalmente acordou com um longo silêncio, e uma sensação de pena brilhou em seus olhos quando ele olhou para a montanha de cabeças humanas no centro da sala. Então, ele acenou com a mão, impaciente, e os soldados da Legião Sangue de Ferro se curvaram e começaram a se limpar enquanto os nobres os encaravam com medo. Eles começaram a limpar o sangue no chão, e as cabeças também foram arrancadas uma após a outra. Gente, você pode voltar agora. Arshavin se levantou e disse aos nobres em sua voz profunda. Ah! Alguém engasgou e chorou desesperadamente, não. Príncipe Alteza, por favor, não me mate. Eu não sei de nada. Minha lealdade à família real. Instantaneamente, quase todos na sala de reuniões se ajoelharam e imploraram piedade. Pessoal, vocês são todos funcionários leais de Zenith. No momento mais crítico da história de Zenith, você optou por ficar com a família real e os cidadãos. Fico feliz que você passou no teste e estou orgulhoso de você. Escolher errado resultará em derramamento de sangue, e escolher corretamente trará honra a você. Que as estrelas no céu sejam testemunhas da promessa que a família real cumprirá. Vocês demonstraram sua lealdade e receberão flores e queijo, disse o príncipe em voz alta. Esse incidente acabou. Gente, por favor, voltem agora. Depois de ouvir a explicação, essas pessoas na sala finalmente se levantaram com medo e saíram do prédio com as pernas trêmulas depois de expressar sua gratidão. Quando chegaram à rua, viram soldados totalmente armados por toda parte. Ficou claro que esses soldados haviam passado por batalhas ferozes porque suas armaduras estavam manchadas de sangue e suas armas refletiam uma luz assustadora. Muitas propriedades nobres que geralmente eram calmas e pacíficas estavam em chamas, e gritos altos soaram por dentro. Parecia que toda a cidade de São Petersburgo estava afogada em sangue, deixando as pessoas confusas e atordoadas. Agora, esses nobres subitamente perceberam que o escopo do incidente de hoje havia excedido em muito suas estimativas mais loucas. Eles imediatamente se entreolharam nos olhos e viram o choque e a sensação de boa sorte. Quando a brisa noturna soprou, ninguém se atreveu a falar. Todos eles foram para suas propriedades com passos vacilantes. Ninguém esperava que o castigo contra o rei de Chambord, que quase foi gravado em pedra, de repente se transformasse nisso no último momento. O rei de Chambord nem apareceu, e as forças dominantes no Zenith que se opunham a ele foram aniquiladas e destruídas rapidamente. O rei Alexander de Chambord estava se tornando um tópico proibido. Ele era alguém com quem não se deveria mexer ou ir contra. Caso contrário, você vai cavar sua própria cova antes do tempo. Naquela noite de sangue, o outro lugar relativamente calmo, exceto o bairro pobre, era o distrito do hotel. Os enviados dos 22 impérios na região norte de Azeroth se esconderam em seus quartos e não ousaram sair como se fossem ratos que notaram que um dragão divino estava passando. Na noite anterior, dois homens fortes que se autodeclararam subordinados do rei de Chambord invadiram o distrito e quebraram as pernas do arrogante enviado-chefe de Angie e mataram todos os enviados que ousaram insultar o rei de Chambord. Então, eles derrotaram todos os enviados desses impérios de maneira dominante até que seus rostos incharam. Esses enviados que gritaram que iam matar o rei de Chambord mais cedo ficaram aterrorizados. Eles eram como um rebanho de ovelhas, e aqueles dois homens fortes eram como dois tigres ferozes. Matar parecia tão fácil quanto arrancar erva em um campo para eles, e eles espancavam todos sem temer qualquer possível retaliação. Desde ontem,
Esses enviados arrogantes tiveram que suportar o constrangimento e se esconder em seus quartos enquanto rangiam os dentes que não foram arrancados. Todos estavam aguardando a chegada do grupo de mestres liderados por D'Alessandro e mal podiam esperar para humilhar todos os zenitianos e torturar e matar o rei de Chambord. Além disso, eles estavam determinados a agradecer àqueles dois malditos homens fortes que tinham cabelos preto e cabelos branco. Eles estavam planejando esfolá-los vivos e cortar sua carne, transformando-os em esqueletos completos. Hehe. Fique mais caótico. É melhor. Os zenitianos estão perdendo a cabeça e entrando em colapso. Quando o sol nascer em algumas horas, esse império do mal estará condenado. Mataremos todo zenitiano que estiver acima da altura de uma roda e escravizaremos todas as fêmeas. Os enviados se esconderam em seus quartos e amaldiçoaram cruelmente. A noite de sangue foi gradualmente encerrada. A antiga e majestosa São Petersburgo logo voltou a ficar em silêncio. O tempo era como um rio de corrente rápida, e só podia seguir em uma direção. Com o passar do tempo, a noite ficou cada vez mais escura. Então, gradualmente começou a clarear, e as estrelas visíveis no céu diminuíram drasticamente. Quando o fundo do céu oriental mostrava um traço de luz branca e poucas estrelas podiam ser vistas, ordens eram dadas uma após a outra com urgência. Soldados totalmente armados estavam do lado de fora do muro de defesa de São Petersburgo, e havia tantos deles que o muro de defesa e a área ao redor pareciam lotados. Esses soldados agarraram suas armas com força e suas expressões mostraram determinação e perseverança sem medo. As preciosas armas mágicas que raramente eram vistas foram todas movidas para a parede de defesa, mostrando suas presas como bestas ferozes. Além disso, centenas de altas torres mágicas na cidade continuaram absorvendo e condensando os elementos mágicos na área, à medida que chamas fracas de energia queimavam ao seu redor. Eles estavam preparando feitiços poderosos, esperando para serem acionados. Sob a torre de vigia acima do portão leste da cidade, os nobres vestidos com preciosa armadura mágica olhavam ansiosamente para o céu distante. A luz que vinha do céu oriental estava ficando cada vez mais brilhante. O momento que determinaria o destino do Zenith estava prestes a chegar. Ei, você gosta desta novel?